get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. Ok, voltando. Aula 7.3. Vamos voltar a falar exatamente de onde a gente parou. A gente parou falando da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, em regra, a pessoa com deficiência, como eu disse, ela é uma pessoa plenamente capaz, só que existem duas exceções, né? Em alguns casos excepcionais, a pessoa com deficiência, ela vai ser considerada relativamente incapaz se ela não puder exprimir a sua vontade ou se ela não tiver o necessário discernimento para praticar os atos da vida civil. Então, nesse caso, ela vai ser considerada relativamente incapaz, e nessa hipótese, o artigo 1783A do Código Civil, que foi inserido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um artigo inspirado no Código Civil italiano, de acordo com esse artigo 1783A do Código Civil, que tem a redação de 2015 dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa pessoa que será considerada relativamente incapaz, essa pessoa passará por um procedimento judicial chamado TDA, que é a tomada de decisão apoiada, né? A tomada de decisão apoiada é um procedimento judicial no qual a pessoa com deficiência indica duas pessoas da sua confiança, que tem vínculos com ela e que tem a idoneidade, para que essas duas pessoas colaborem na tomada de decisão a ser feita pela pessoa com deficiência. Então, quando a pessoa com deficiência tomar uma decisão, ele vai ter o apoio dessas duas pessoas que ele indicar. Então, tipo assim, vou vender uma casa e essas duas pessoas vão dizer: isso aqui tem os seus prós, os seus contras, isso aqui vale a pena, não vale a pena, você vai estar prejudicando seu patrimônio, você não vai estar prejudicando. Essas duas pessoas, que são chamados de apoiadores, elas apoiarão a pessoa com deficiência quando a pessoa com deficiência for tomar uma decisão que envolva o seu patrimônio, ok? Então, nesses casos excepcionais em que a pessoa com deficiência será considerada relativamente incapaz, nesses casos, aí sim haverá o TDA, né? a tomada de decisão apoiada. Beleza, mas em regra não acontece isso. Em regra, a pessoa com deficiência é plenamente capaz, ok? Beleza. E a outra exceção que eu havia falado é que eu fui interrompido, na verdade, né? Porque o vídeo ele para, quando chega em determinado tempo, o vídeo para de gravar. Beleza, o que acontece? A outra exceção é a seguinte: se a pessoa com deficiência, isso pode ser uma pegadinha cobrada na prova, tá? Se a pessoa com deficiência tiver menos de 16 anos, obrigatoriamente ela vai ser absolutamente incapaz e ponto final. Simples assim. Porque a gente aprendeu, de acordo com o artigo 3º, que a pessoa com deficiência, ela não... Aliás, de acordo com o artigo 3º, a pessoa que tem menos de 16 anos, ela não vai ser considerada uma pessoa capaz, ela será considerada uma pessoa absolutamente incapaz e ponto final. Ok? Então, se a pessoa tem deficiência, ela é uma pessoa capaz em regra. Mas, se ela tem menos de 16 anos, ela vai ser uma pessoa absolutamente incapaz porque ela tem menos de 16 anos, não porque ela é deficiente, ok? Aí, se ela completa 16 anos, aí ela passa a ser relativamente incapaz porque ela tem 16 anos, ela tem mais de 16 anos e menos de 18 anos. Agora, se ela completar 18 anos, ela vai ser considerada uma pessoa plenamente capaz, porque essa é a regra geral para os deficientes. Agora, se ela é uma pessoa com deficiência que tem
o discernimento reduzido ou o discernimento incapacitante, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser considerada uma pessoa relativamente incapaz. Então, se ela tem mais de 18 anos e ela é pessoa com deficiência, ela vai ser considerada relativamente incapaz. Agora pense, agora anote. A pessoa com deficiência que tem mais de 18 anos, nunca no Brasil, nunca vai ser considerada absolutamente incapaz, tá? Se ela tem mais de 18 anos e ela é deficiente, só pelo fato de ela ser deficiente, ela nunca vai ser considerada absolutamente incapaz, ok? Por ela ser deficiente, o máximo que acontece é ela ser considerada relativamente incapaz, tá? Beleza? Então, queria fixar essas informações aí. Agora vamos para o que está escrito no caderno, tá? Artigo 4º, a gente parou aqui no 4.6, ó. Pessoas com deficiência, em regra, elas são pessoas plenamente capazes, do jeito que eu expliquei, e ela tem regulamentação pelo EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tanto assim que, como eu já havia falado no bloco anterior, as pessoas com deficiência, elas são plenamente capazes e elas podem praticar sozinhas qualquer ato da vida civil, podem casar, podem constituir união estável, podem exercer direitos sexuais, direitos reprodutivos, podem adotar uma pessoa, podem ser adotadas por outras pessoas, ok? E podem praticar diversos outros atos, como qualquer outro tipo de pessoa, beleza? Tá. Agora, excepcionalmente, a pessoa com deficiência poderá ser considerada relativamente incapaz se ela tiver mais de 16 anos e for deficiente, ou se ela tiver mais de 18 anos e for deficiente e essa deficiência prejudicar o seu discernimento, beleza? Aí ela vai ser considerada relativamente incapaz. E, em sendo considerada relativamente incapaz, ela estará sujeita à tomada de decisão apoiada ou TDA, que a gente já explicou o que é. Coloquei aqui as informações para você revisar. E a outra exceção é o seguinte, se ela tiver menos de 16 anos e ter a deficiência, ela será considerada absolutamente incapaz, mas não porque ela é deficiente, mas sim porque ela tem menos de 16 anos. Beleza? Tranquilo. Então, assim, nós terminamos todas as informações relevantes. Olha aqui, eu estou passando as informações para vocês de acordo com o grau de profundidade cobrado pela CESP para nível médio. Okay? Para nível médio, o grau de profundidade do artigo 4º são essas informações aqui, acabou. Você não precisa saber jurisprudência do STJ, jurisprudência do STF, você não precisa saber informativos de jurisprudência do STF, do STJ, informativos, você não precisa saber repercussão geral com tese fixada no STF, você não precisa saber teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos do STJ, você não precisa saber doutrinas avançadas, não, basta, sobre o artigo 4º, basta que você saiba essas informações que eu lhe passei agora na aula 7.1, 7.2 e nesta aula que está sendo gravada agora, beleza? Então, a partir de agora, vamos ler o artigo 3º na sua literalidade do Código Civil e o artigo 4º na sua literalidade do Código Civil e, posteriormente, passaremos a responder as questões, salvo melhor juízo, são 15 questões cobradas pela CESP do artigo 4º e do artigo 3º, ok? Que o artigo 3º, essas informações são as informações relevantes. Beleza. Então, vamos ler o artigo 3º, ok? Ó. O artigo 3º já é do seu conhecimento, só vamos ler para revisar. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ok, menores de 16 anos são absolutamente incapazes, não podem exercer os atos pessoais, né? Casar, constituir união estável, etc, etc. E não podem exercer os atos patrimoniais, venderam uma casa, compraram uma casa, alugaram uma casa, doaram uma casa, etc, etc, etc. Não podem praticar nenhum tipo desses atos. Para eles praticarem esses atos, eles têm que
ser representados pelos pais, né? Vender uma casa tem que ser representado pelos pais. Ok. Aí o artigo 4º, vem listar quem são as pessoas no Brasil consideradas relativamente incapazes, ok? São relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de os exercer. Perceba que são relativamente incapazes só para alguns atos, ok? Para outros atos, os relativamente incapazes são plenamente capazes, tá? Eles são, por isso que é relativamente. Por isso que é relativamente e absolutamente. Absolutamente todos os atos, relativamente só alguns atos, ok? Tá. Quem são? São os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Os maiores de 16 e menores de 18 são os menores púberes, né? Porque se fosse menor de 16, seria absolutamente incapaz e seria menor impúbere, ok? Beleza. Ébrios habituais e viciados em tóxicos. Ébrios habituais seria o alcoólatra, por exemplo, como a gente já explicou. Viciados em tóxico seria aquela pessoa que ingere frequentemente, com habitualidade e com vício, né? Já é uma patologia, substâncias tóxicas ao seu organismo, como drogas tóxicas, ok? E não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil e aí por isso é relativamente incapaz. A gente já explicou isso. Aquelas pessoas que não puderem exprimir sua vontade ou por causa transitória ou por causa permanente. Aí eu expliquei lá, que dei o exemplo, que seria aquela pessoa que tem Alzheimer, aquela pessoa que está em coma, aquela pessoa que está soterrada em um túnel subterrâneo após um desabamento, ok? Que está lá, não se sabe se morreu, não se sabe se sobreviveu, como é que está a situação, não tem comunicabilidade com essa pessoa, ok? Ela será considerada relativamente incapaz, né? Em nenhum momento ela será considerada absolutamente incapaz se ela não tiver menos de 16 anos. E, por fim, os pródigos, né? Os pródigos são aquelas pessoas que prejudicam a própria subsistência delas, porque elas gastam excessivamente, desproporcionalmente, gastos irrazoáveis, gastos prejudiciais a ela mesma, ok? Beleza? Os pródigos, eles são relativamente incapazes. E, por fim, a capacidade dos indígenas, dos índios ou silvícolas, né? Será regulamentada por uma lei especial, que é o Estatuto do Índio, né? Então, na sua prova, se o examinador falar que o índio é um relativamente incapaz, está errado, porque, na verdade, o Código Civil não falou nada. O Código Civil simplesmente disse que não vai regular o índio. Quem vai regular o índio é o Estatuto do Índio, e a gente não estuda o Estatuto do Índio, ok? O Estatuto do Índio não está no nosso edital, nós não vamos estudar o Estatuto do Índio. Beleza. Tá, então assim a gente termina o artigo 3º, termina o artigo 4º. Vamos responder as questões agora, ok? Vamos responder as questões agora, que são 15. Deixa eu colocar a questão aqui na tela para nós. Beleza, vamos responder a questão 24 do nosso caderno de questões de direito civil, tá? É a partir do caderno número 5, tá? Caderno número 5. É porque é o seguinte, o caderno 1 e o caderno 2 e o caderno 3, eles listam questões de direito civil, mas somente da lei de introdução, ok? Aí o caderno 4 em diante listam questões de direito civil somente do Código Civil, beleza? Então, o caderno número 5 da CESP, questões da CESP de direito civil, lista várias questões, inclusive a questão número 24. Deixa eu colocar aqui na tela para nós. Peraí. Aí, pronto. Questão número 24, vamos respondê-la.
TCE do Pará, 2016. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, a questão aqui está correta. Primeiro, criança é aquela pessoa que tem de 0 a 12 anos, né? Aquela pessoa que nasceu, a partir do nascimento até completar 16 anos, até completar 12 anos é criança. Dos 12 anos até os 18 anos é adolescente. Só que a questão aqui limitou. Ela falou, ó, criança e adolescente, beleza? Mas com menos de 16 anos. Então, criança sempre vai ter menos de 16 anos, beleza? Adolescente pode ter mais de 16 anos, até 18 anos será adolescente. Só que a questão está falando do adolescente que tenha menos de 16 anos. Ela limitou aí. Ela não está falando do adolescente que tem mais de 16 anos, só está falando do adolescente que tem menos de 16 anos. É uma pegadinha. Tá? Ok. Então, se tem menos de 16 anos, é absolutamente incapaz, ponto final, artigo 3º do Código Civil. Ok? E aí foi isso que a questão falou. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, beleza? Artigo 3º do Código Civil. Perceba que existem adolescentes que, se tiverem mais de 16 anos, não serão absolutamente incapazes, não serão. Tá? Então, o fato de um adolescente ser absolutamente incapaz não é o fato de ele ser adolescente, mas sim o fato de ele ter menos de 16 anos, na hipótese aqui cobrada pela banca. Beleza? Então, a questão 24 está errada. Aliás, a questão 24 está certa. Está totalmente certa. Depois você confere o gabarito aí, tá bom? Agora vamos responder a questão 54. Vamos responder a questão 54. Que está no caderno 6 aí do material, tá? Caderno 6. 54. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Perguntou o seguinte: a interdição do pródigo irá restringir-lhe a prática de atos, tanto patrimoniais quanto pessoais? Olha aí, doutores, essa questão é muito simples mesmo. Eu passei as informações relevantes para vocês e essas informações são cobradas pela CESP, por isso são relevantes, tá? Então, assim, a interdição do pródigo. O que seria a interdição do pródigo? Eu citei até exemplos lá. A interdição do pródigo seria nomear uma pessoa, né? Assim, grosso modo, seria nomear uma pessoa para assistir o pródigo, acompanhar o pródigo na prática dos atos civis. Só que eu disse que tem dois tipos de atos. Os atos pessoais, que os pródigos podem praticar: casar, constituir união estável, né? Exercer direitos sexuais e direitos reprodutivos, etc, etc. Os pródigos podem praticar sozinhos esses atos. Eles têm plena capacidade para a prática desses atos. Ok? Agora, se eles forem praticar atos que interfiram diretamente na administração dos seus bens, aí não, doutores. Aí eles precisam da assistência de alguém, né? E esse alguém assistirá o pródigo depois de um procedimento chamado interdição, que vai interditar o pródigo, e aí o pródigo poderá praticar esses atos, que são atos patrimoniais, desde que esteja assistido pela pessoa que foi nomeada para isso. Ok? Então, quando o pródigo é interditado, ele continua podendo praticar os atos pessoais, mas eles não podem praticar os atos patrimoniais, beleza? E a questão está dizendo que a interdição do pródigo
impede que ele pratique tanto os atos patrimoniais quanto os atos pessoais. E está errado por isso. O item está errado por isso. Porque o pródigo pode praticar os atos pessoais, sim. O que ele não pode é praticar os atos patrimoniais que interfiram diretamente na administração dos seus bens. Porque por ele ser pródigo, naturalmente ele não consegue administrar o seu patrimônio. Por isso que tem que ter uma pessoa aí para ajudar ele a administrar o patrimônio dele. Então o item está incorreto por essas razões, tá bom? E eu já expliquei isso para vocês nas aulas anteriores. O item está incorreto, depois você confere aí o gabarito, tá bom? Agora vamos responder a questão 57. Tá bom? Vamos responder a questão 57 que está nesse mesmo caderno. Ó, a questão 57 foi para a agência reguladora Ancine, né? CESP 2013. Vamos ler a alternativa, o item. A pessoa natural que não possa exprimir sua vontade, ainda que por causa transitória, é considerada pela legislação civil absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Tá, essa questão está desatualizada, ok? Hoje, de acordo com a legislação, de acordo com o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil de hoje, que foi mudado em 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa questão está incorreta, ok? Está incorreta, porque os únicos que são absolutamente incapazes no Brasil são as pessoas que têm menos de 16 anos, ok? A incapacidade absoluta baseia-se apenas no critério etário. Se tem menos de 16 anos, é absolutamente incapaz e acabou. Independentemente de outra característica, ok? Beleza, a gente já aprendeu isso. E a questão está dizendo que quando a pessoa não pode exprimir a vontade por causa transitória, ela será considerada absolutamente incapaz. Está errado. Está errado porque é apenas quem tem menos de 16 anos que será considerada absolutamente incapaz, ok? Na incapacidade absoluta, o que importa é o critério etário e ponto final. Beleza? Então, essa questão de 2013 está desatualizada e hoje, na legislação atual, ela é considerada incorreta, ok? Ela é considerada incorreta. Beleza. A próxima questão é a questão número 106. Só que vamos ao gabarito, vamos ver a CESP aqui, ó, em 2013, ela fez essa questão, né, a questão 57. E o gabarito da questão 57 era correto, tá? Era correto, porque antes essa pessoa aí poderia ser considerada sim absolutamente incapaz, só que o artigo 3º do Código Civil foi modificado e hoje essa pessoa aí que por causa transitória não pode exprimir a sua vontade, hoje ela é relativamente incapaz e ponto final. É a pessoa que está em coma ou é a pessoa que está soterrada, etc. Tá? Essa pessoa é absolutamente incapaz, então o gabarito hoje é incorreto aqui, tá? Você pode até colocar aqui o gabarito hoje. Hoje é incorreto. Hoje é incorreto. A questão está desatualizada. Então tome cuidado na hora que você for responder a questão, tá? Agora vamos para a questão 106. A questão 106. Tá. Questão 106 foi cobrado para o TJ do Acre, 2012, CESP. Né? Olha o que a questão diz. A compra de um bem móvel ou imóvel por pessoa interditada judicialmente só será válida se celebrada em intervalo de perfeita lucidez. Olha aí. Essa questão está totalmente incorreta. Nós falamos de exemplos parecidos com esses, né? Vamos supor, a pessoa é pródiga e aí ela, em 2010, ela é interditada. Então, ela só pode vender os seus bens com a assistência da pessoa que foi nomeada para isso.
Ok. Então o pródigo ele não pode vender sozinho os bens. Aí em 2010 ela foi interditada, aí em 2015 ela vende os bens, e aí a pessoa que comprou alega que o pródigo estava plenamente lúcido naquele momento ali em 2015, é o intervalo de perfeita lucidez. No Brasil isso não é admitido, porque a incapacidade de quem foi interditado, ela é presumida. E existe aí uma presunção absoluta que não admite prova em contrário, ok? Beleza, então nesse caso, o item da questão está incorreto, porque no Brasil não se admite o intervalo lúcido. A gente já explicou isso no nosso material, tá bom? Ok, então a questão está incorreta, depois você confere o gabarito. Vamos agora responder a questão 123 do nosso próximo caderno, o caderno 10. Esse caderno aqui, o caderno da questão 106 é o caderno 9. O caderno da questão 123 é o caderno 10, tá? Questão 123, TJ de Alagoas. A questão 123, ela tem 5 alternativas. A, B, C, D, E. E importa para a nossa abordagem aqui, para o nosso aprendizado, a alternativa E e a alternativa A, tá? Alternativa A e a alternativa E, tá bom? Vamos ler a alternativa A e você tem que encontrar a correta, tá? Então a gente tem que ler a alternativa A e descobrir se ela está correta ou incorreta. Alternativa A. Segundo expressa previsão do Código Civil, os índios são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercê-los. Preste atenção. O Código Civil, em nenhum momento, ele falou que o índio é relativamente incapaz. Em nenhum momento. O Código Civil simplesmente disse que não vai falar nada. O Código Civil veio e falou, ó, sobre o índio eu não vou falar nada. Sobre o índio quem vai falar, quem vai regular é o Estatuto do Índio, é outra lei específica. Ponto, falou só isso. Quando o Código Civil fala só isso, ele não diz se o índio é relativamente incapaz ou não. Por isso, a alternativa A está incorreta, porque a alternativa A está dizendo que o Código Civil disse expressamente que o índio é relativamente incapaz. E o Código Civil não disse isso. O Código Civil simplesmente informou que quem vai tratar, quem vai regular o índio é o Estatuto do Índio, é uma lei específica, que é a Lei 6.001, de 1973. Ok, beleza. Agora, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D não cobram o artigo 3º e o artigo 4º, então não vamos nem ler essas alternativas. Vamos para a alternativa E, que cobra o artigo 3º e o artigo 4º. Ó, alternativa E. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Primeiro, pródigo nunca será considerado absolutamente incapaz simplesmente pelo fato de ser pródigo. Não, absolutamente incapaz tem que ter menos de 16 anos. Então, o simples fato de a pessoa ser pródigo não o faz absolutamente incapaz. Então, só que já está errado, né? Só que já está errado, a alternativa E está errada. Tá? Então, pródigo não é absolutamente incapaz. Beleza? E aí depois tem também aqui, ó, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Errado também, porque o simples fato de a pessoa ser excepcional sem desenvolvimento mental completo não a faz absolutamente incapaz, porque o absolutamente incapaz é apenas aquele que tem menos de 16 anos e acabou, ponto final, beleza? Então tá errado também aqui. A alternativa E está totalmente errada, a gente já explicou isso nas nossas aulas, tá? Então a alternativa E totalmente errada, beleza? Então assim a gente termina a questão 123, né? Vamos para a questão... Depois você só confere o gabarito, né? E vamos agora para a questão 125. A questão 125 está nesse mesmo caderno 10 aqui. Tá.
ANAC, né, Agência Reguladora de Aviação Civil, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. 2012, CESP. Ó, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que têm discernimento reduzido em decorrência de deficiência mental, olha que estão falando do deficiente, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os ébrios habituais não são absolutamente incapazes, são relativamente incapazes. Então já está errado o item aqui. Os viciados em tóxicos não são absolutamente incapazes, são relativamente incapazes, a gente já explicou isso. Okay? Então, o simples fato de a pessoa ser ébrio habitual não a faz absolutamente incapaz, ponto final, está errado o item. O simples fato de a pessoa ser viciada em tóxico não a faz absolutamente incapaz. A gente já sabe disso. E o simples fato de a pessoa ter discernimento reduzido com deficiência mental não a faz absolutamente incapaz, a gente já sabe disso, está incorreto o item. O que faz a pessoa ser absolutamente incapaz não é nenhuma outra característica, a não ser a característica de ser menor de 16 anos. Ok? Beleza? Então, o item está incorreto. Hoje, essa questão está desatualizada porque o artigo 3º e o artigo 4º foi alterado em 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a questão é de 2012, tá? Mas a questão serve aqui para nós testar o nosso conhecimento, beleza? Então, a questão 125 está incorreta. Vamos agora para a questão 138, que é o caderno, que é o mesmo caderno, né? O caderno número 10. Caderno número 10 das questões. 138, vamos lá para baixo. Ó, CESP 2011, TJ do Espírito Santo, tá bom? Comissário da Infância e da Juventude. Olha o que ele pergunta. A ausência, né, a pessoa desaparecida, a gente já explicou. A ausência é uma causa da incapacidade reconhecida pelo Código Civil, de maneira que, se ela for declarada judicialmente, deve-se nomear curador ao ausente. A questão está incorreta, é de fácil julgamento, eu expliquei detalhadamente isso nas aulas anteriores. Primeiro, a ausência é uma causa. Se a pessoa desaparece, o que vai acontecer? Essa pessoa será declarada morta, que é a morte presumida. Ela será considerada morta após 3 fases. Primeiro, a curadoria dos bens do ausente. Perceba que não é a curadoria do ausente, é a curadoria dos bens do ausente. Depois, não existe curadoria de ausente, não. A curadoria que existe é a curadoria dos bens do ausente. Que será nomeado um curador para administrar os bens do ausente. Beleza. Depois que acaba a fase de curadoria dos bens do ausente, aí vem a segunda fase, que é a fase de sucessão provisória dos bens do ausente. Não é a sucessão do ausente, é a sucessão dos bens do ausente, né? Os bens do ausente passarão provisoriamente para os seus herdeiros. Beleza. Aí depois da sucessão provisória, vai passar tanto tempo, aí passa vários anos, e aí vem a terceira fase, que é a sucessão definitiva dos bens do ausente. Não é a sucessão do ausente, é a sucessão dos bens do ausente. Momento em que os bens do ausente passarão definitivamente para os seus herdeiros. Aí, essas 3 fases, depende também do tempo. Essas 3 fases vai depender do tempo. Vai passar alguns anos aí nessas 3 fases. E se o ausente não aparecer, mesmo passando-se essas 3 fases, e se o ausente não aparecer, mesmo passando essas 3 fases, aí o ausente será considerado uma pessoa morta, né? Deixa de ser pessoa e passa a ser defunto, ok? Então, perceba que em nenhum momento o ausente ele é incapaz.
O ausente, ele é ausente e ele será declarado morto e ele deixará de ser pessoa, simples assim, passará a ser defunto. Então, em nenhum momento o ausente será considerado absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ok? Ele não é considerado incapaz, ponto final. O que ele será considerado após essas 3 fases é um defunto. E o defunto não é pessoa, simples assim. O absolutamente incapaz continua sendo pessoa, continua tendo personalidade. O relativamente incapaz continua sendo pessoa, continua tendo personalidade. O defunto é defunto, não é mais pessoa, simples assim. Ok? Não é incapaz. Beleza, então a questão está totalmente equivocada. Primeiro aqui, ó. Nomear curador ao ausente? Não se nomeia curador ao ausente. Nomeia-se curador aos bens do ausente, e não ao ausente. O curador não vai administrar o ausente está ausente. O curador vai administrar os bens do ausente. Beleza? Tá. Então, o erro aqui é um erro, e aqui é o outro erro. A ausência é uma causa de incapacidade reconhecida pelo Código Civil, está errado. A ausência não é causa de incapacidade, a ausência é causa de declaração de morte presumida após as 3 fases, que eu já expliquei. Beleza? Então, o item está confundindo tudo aqui. Tudo errado. Depois você confere o gabarito da questão 138. Beleza. Agora vamos para a questão Vamos rapidamente para a questão 153, depois para a questão 173. Vamos lá para terminar aqui o bloco. 153. Questão 153, Caixa Econômica Federal, técnico bancário 2010, CESP. É uma questão um pouco desatualizada, um pouco antiga, mas ela serve para nós testarmos o nosso conhecimento, tá bom? Primeiro, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, está perguntando, é uma questão que listou 5 tipos de pessoas e está perguntando se essas pessoas são relativamente incapazes ou não. Então, vem, comigo. Primeiro, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos de idade, sim, é relativamente incapaz, de acordo com o artigo 4. Ébrios habituais, viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido, errado. Ébrio habitual, sim, é relativamente incapaz. Viciado em tóxicos, sim, é relativamente incapaz. Agora, os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido, essas pessoas aqui, hoje, elas não estão mais no Código Civil, elas estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essas pessoas são plenamente capazes, em regra, né, são as pessoas com deficiência, mas, em hipóteses excepcionais, pelo fato de ela ter deficiência, ela será considerada, sim, relativamente incapaz, tá? Então, essa questão, ela está desatualizada por isso, né? Esse texto aqui, deficiência mental, discernimento reduzido, não está mais no artigo 4º do Código Civil, né? Então, tá desatualizado esse item aqui, tá? Mas o ébrio habitual e viciado em tóxico, sim, eles são relativamente incapazes. Aqui, continuando, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Também essa expressão não está mais no Código Civil, no artigo 4º. Foi modificado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa parte aqui está desatualizada, tá bom? Ok. E 4. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Essas pessoas aqui, sim, são consideradas relativamente incapazes, né? A gente já explicou isso. Aquela pessoa que está soterrada, né? A gente já explicou. E os pródigos, né? Os pródigos, eles são considerados, sim, relativamente incapazes, tá bom? Então, isso aqui só a título de conhecimento, essa questão está